Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje tem São Paulo Futebol Clube, então algumas escalações muito interessantes do Tricolor e também do Cruzeiro. Cruzeiro que vai poupar algumas peças, o que ajuda o São Paulo nessa reta tão incrível que o Tricolor tem feito nesse campeonato brasileiro, né? São Paulo tá voando, um dos melhores times aí desde que o Crespo assumiu no Brasileirão, e o Cruzeiro é um dos grandes favoritos a título, ao lado do Flamengo e do Palmeiras, né? E aí os caras, eles tiveram um confronto com o Atlético Mineiro agora, pela Copa do Brasil, e eles estão ali com um time meio misto para jogar contra o São Paulo. Nós temos que aproveitar a chance. Claro que o São Paulo está um pouco desfalcado, mas também tem alguns retornos. E o São Paulo, nessa busca por centroavante, o São Paulo agora ele tem encontrado alguns nomes que alguns têm sido bastante interessantes aqui no mercado, hein? Outros nem tanto, mas alguns têm sido bastante interessantes no mercado. Falaremos então agora sobre principalmente o Pedro Rocha, e eu quero passar para vocês aqui um briefing bem legal do que está acontecendo no Tricolor Paulista. Sejam todos muito bem-vindos e tá aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like aí para dar uma moral no vídeo, né? E se inscreva aqui no canal também. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de ter você por aqui. As luzes se apagaram aqui, né? Mas vamos lá, vamos pra cima. Falaremos aí agora do São Paulo. Chega comigo aqui. O Pablo Maia, ele ganha de novo prestígio com o técnico Crespo. Então agora colocar Marcos Antônio e o Bobadilla como titulares absolutos da posição não está nada certo. Desde que o Crespo chegou, o Bobadilla subiu de maneira assim significativa seu nível, né? Mas o Pablo Maia hoje tá pedindo passagem. O Marcos Antônio, esse realmente tá num nível um pouco acima, né? Aparentemente, ele tá jogando muita bola. Sente um pouco mais também as dores no corpo, mas assim, se tivesse que chutar hoje Libertadores, vai pegar lá a LDU, quem que é a dupla titular? Eu acredito que o Pablo Maia e o Bobadilla estão disputando uma vaga ali, mas ferrenhamente o Pablo Maia pode até ganhar a vaga. O Arboleda não voltou ainda, tá? Mas o Wendel já voltou, viajou com o time do São Paulo lá pra Minas Gerais e está relacionado pra partida hoje. É um lateral esquerdo que veio pra ser titular do Tricolor, é um cara que veio para fazer a diferença no São Paulo e agora tá entregue nas mãos do Crespo ali e falar, ó, Crespão, tá aí, ó, o homem é seu, pode utilizá-lo no time que ele é monstro. E eu acho que ele volta em melhor hora, hein? Eu não tô sendo muito fã ultimamente do futebol mesmo, ali do Wendel. Do Wendel não, do Enzo Dias. Assim, um cara que carrega o piano, um cara comportadinho no campo, vai bem, carrega ali, mas o Wendel é diferenciado, né? Então acho que o São Paulo tem tudo pra ter a sua história escrita agora pelo Wendel, sabe? O Wendel vai escrever história no São Paulo, e isso é muito bonito. O São Paulo tem muitos e muitos anos que ele não conta com lateral que se fala, nossa, que bacana, né? Não tem. Então agora acho que o Wendel ele pode ser um ídolo pro São Paulo. Tô torcendo muito pra essa melhora dele aí, pra recuperação. Vamos lá, o São Paulo ele vai com força máxima contra o Cruzeiro, beleza? Força máxima mesmo. O Cruzeiro ele não vai jogar com força máxima contra o São Paulo. O jogo hoje é lá no Mineirão, sabia disso aí? É um jogo balada, vai começar às 9 da noite, 21 horas... lá em Minas, lá no Mineirão. O Cruzeiro, como ele teve esse jogo contra o Atlético Mineiro no meio da semana, ele tá poupando agora. Só que se liga nessa provável aqui, veja só. E isso aqui é complicado de pensar. O Cruzeiro, ele deve vir a campo com Cássio no gol, titular. Fabrício, Bruno e Vilauba, dois zagueiros titulares também. O William, lateral direito. Aqui, o William, ele é titular. Teve o Fagner também, que se machucou. Mas o William, ele é um belo zagueiro, um lateral. Um excelente lateral. E titular também. Então aqui a linha de trás com o Kaique Bruno, ela é titular. Na lateral esquerda o Kaique Bruno. Titularzaço aqui. Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira no meio campo. Aqui também é titular. Também complicou aqui. Só no ataque que os caras eles têm o Christian e o Wanderson, né? Aqui talvez... dois aqui com características não tanto titulares assim. São caras que vêm jogando também, mas talvez não titulares. Na frente, de centroavante, sai o Caio Jorge e entra o Gabigol. Então olha o nível do time dos caras. Saiu o Caio Jorge, né, que tá talvez o melhor jogador hoje do futebol brasileiro no ataque ali, no Brasileirão, né? Tem muitos caras muito bons que estão jogando muita bola. Mas o Caio Jorge, com a camisa 9, se tivesse que montar uma seleção brasileira hoje dos caras que jogam só no Brasil, é Gabigol, não, é Pedro do Flamengo, camisa 9, e o outro é o Caio Jorge.
E aí você disputa a vaga. É claro que o Pedro acho, não é claro não, mas eu acho que o Pedro é mais jogador do que o Caio Jorge, mas hoje o Pedro vem de contusão, vem de problemas que ele teve no Flamengo, joga pra caramba, joga muito aquele Pedro. Mas o Caio Jorge hoje talvez esteja um pouquinho à frente, é discutível, né? Mas é um baita jogador. E aí sai um cara desse nível, que se não for o melhor, tá entre os dois melhores ali, aí entra o Gabigol, que é um jogador que hoje não vive a sua melhor fase da carreira também não, só que o Gabigol é um cara diferenciadaço, né, cara? É um cara que, poxa, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, artilheiro de tudo, artilheiro no Santos, artilheiro no Flamengo, é um cara que joga muita bola. Então tem que tomar muito cuidado aqui o São Paulo com esse time do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito qualificado mesmo. E aí o São Paulo, ele tem ali alguns dilemas, né? Por exemplo, saiu o André Silva machucado. Olha o cafezão. Saiu o André Silva machucado. O André Silva, ele é uma das péssimas notícias que o São Paulino teve recentemente. Tivemos várias, né? Tivemos primeiro Caleri, Rian Francisco, foi vindo uma sequência de péssimas notícias. Teve também o Oscar, aí esse dilema com o Lucas Moura, coloca pra jogar ou não coloca. O Lucas acaba entrando pra jogar e agora tem que passar por um procedimento cirúrgico, que talvez não seja nada demais, mas não deixa de ser um desfalque. E nós aqui totalmente apreensivos quando o Lucas Moura vai jogar. O Lucas vai poder jogar ou não essa Libertadores, né? O São Paulo tá nas quartas de final. Depende demais do cara. Hoje eu tô olhando aqui a escalação, a possível, né? A suposta escalação aqui, como chama? A provisória aqui, a antecipada. É o Rodriguinho na meia. E o Rodriguinho pode vir a ser um craque, indiscutível. Só que você pensa, poxa, eu tenho o Lucas Moura, né, cara? Eu tenho o Oscar. É claro que o Rodriguinho não é desse nível. Apesar dele estar jogando muito bem, e alguns São Paulinos até falarem, não, o Rodriguinho tá melhor que o Oscar e que o Lucas, eu acho que isso não é verdade, né? Hoje, contar com o Oscar e com o Lucas machucado, qualquer Rodriguinho, qualquer Zezinho joga mais. Agora, o Rodriguinho tá bonito de ver o que ele tá fazendo, mas o Lucas faz muita falta. E nós, São Paulinos, estamos convivendo com esse tipo de situação, onde o Lucas não consegue jogar, né? O Arboleda não consegue jogar. O Ender chegou e já machucou, e temos o Oscar também que tá fora. Quando machuca o André Silva, o São Paulo ele pode ter ganhado ali o que pra mim é o ataque ideal pra hoje, tá? Que chama Luciano, junto com o Ferreirinha. O Crespo, ele tinha aberto mão do Ferreirinha, colocado o Ferreirinha no banco, e quando o Ferreirinha entrava pra jogar, ele estava meio afobado, meio fominha em alguns momentos. E aí muitos São Paulinos começaram, não, o Ferreirinha é fominha, deixa o Ferreirinha no banco mesmo, Ferreirinha é pra entrar no segundo tempo, mas a gente esquece que o Ferreirinha com o Carpini e com o Zubeldia, ele foi o melhor jogador do São Paulo, um dos, né, talvez o melhor, e também um dos artilheiros do Tricolor. Então eu penso que Luciano estava muito abaixo do Ferreirinha, tanto com o Carpini como com o Zubeldia, sabe? Agora o Crespo chega, faz um trabalho brilhante e retocável o trabalho do Crespo, é lindo de ver, só que assim, tirar o Ferreirinha do time, eu acho muito precoce, sabe? Muito antecipado, muito sem pensar. O Crespo agora não tendo opções, ele vai ter que pôr o Ferreirinha e pode ser que ele ganhe, consiga usar o Ferreirinha como o Carpini e o Zubeldia usaram. Aí nós temos um baita reforço, um dos maiores. Vem comigo aqui que eu vou te passar a escalação do São Paulo agora pra gente falar de Pedro Rocha também, beleza? Bom, galera, então é o seguinte, o São Paulo ele deve vir a campo com o goleiro Rafael, né? E o trio de zaga ali que vem jogando, que é o Ferrarese, o Alan Franco e também o Sabino. Na direita, quem entra em campo é o Cédric Soares, né? Que tem. Aliás, o Cédric. Deixa eu falar uma coisa aqui do Cédric. Melhorou nos últimos jogos, né? Piorou muito um tempo aí, mas agora melhorou nos últimos jogos e merece os elogios. Eu acho que o Cédric, inclusive, ele melhorou até em relação ao próprio Enzo Dias. O Enzo Dias, nós estávamos vendo ele melhor do que o Cédric, agora eu pelo menos vejo o Cédric melhor que o Enzo. O Cédric ele encontrou um pouquinho do futebol dele, não está indo lá pro fundo e cruzando muitas vezes, cruzou pro Tapia, saiu um gol, mas é um cara que encontrou um caminho melhor para jogar, tá usando experiência agora para jogar, tá menos afobado, tá errando menos passes. Eu tô gostando de ver Cédric Soares em campo. E o Enzo Dias,
Ele nem deve jogar, inclusive, né? Talvez seja o Patrick Lanza, que o Enzo tá suspenso, só que o Wendel voltou. Então o São Paulo deve entrar com o Patrick Lanza para jogar, que é uma das opções quase única do time do São Paulo, só que depois o Wendel ele deve conseguir entrar. O Wendel ele ficou se preparando ali para jogar, né? Ele tentou, e agora ele entra relacionado. É claro que quando é São Paulo, você fala, poxa, o Wendel acabou de voltar, já vou ver o cara em campo. Será que vai mesmo? Acho que não vai não. Mas tudo bem. Enfim, o Patrick Lanza tem uma nova chance. No meio-campo, Bobadilla e Pablo Maia, tá? Essa aqui é a dupla de volantes que é a provável aqui do técnico Crespo. O Marcos Antônio, ele tá com uma lesão muscular na coxa. O Enzo Dias suspenso e o Marcos Antônio com uma lesão muscular na coxa. Então o Pablo Maia ele ganha essa vaga agora do Marcos Antônio. Na frente, Rodriguinho, que pega a vaga que era do Lucas Moura, do Oscar, do Alisson, ele pega a vaga da meia. Achei perfeito aqui. Na frente, Luciano e Ferreirinha também acho perfeito. Acho que o São Paulo aqui entra com o que tem de melhor. Quais são as variações que pode ter aqui? Luciano joga e Ferreirinha também, tá? O que pode acontecer aqui? Sair do time o Ferreirinha. Não sei se no começo, acho que o Crespo entra com o Ferreirinha, mas durante o jogo o Crespo pode colocar ali o Tapia no lugar do Ferreirinha. É possível que ele coloque. Não acho que Henrique Carmo entre no começo. Vai entrar pro 70 no segundo tempo. Não acho que o Luca entraria também agora. Vai entrar, se for entrar 70 no segundo tempo. É Ferreirinha e Luciano. Pode sair o Ferreirinha para entrar o Tapia. E o outro que é uma das opções aí também é o Dineno. O Dineno, ele pode pegar a vaga que era do André Silva. Aí o Crespo não desmonta o time, não mexeria com a estrutura do time, colocaria o Tapia, o Dineno no lugar do André Silva e mantém o Luciano de segundo atacante junto com o Rodriguinho. É uma opção, acho das piores possíveis. Pra mim esse time de Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano é o ideal, tá? Meus amigos, antes de qualquer coisa, o São Paulo ele tenta a contratação de um centroavante, né? Isso não é segredo pra ninguém. E o São Paulo, nessa tentativa de contratação, ele foi pra cima do mercado e muitos nomes surgiram. Inclusive, um nome que surgiu foi aquele do Marcos Leonardo, que eu não descarto ainda. Porém, o Marcos Leonardo é um cara que jogou o Mundial, fez os gols contra o Manchester City, é um cara carésimo que joga no Al Hilal, então realmente é um pouco mais complicado de você pensar no Marcos Leonardo. Ele tem que ser uma opção de mercado e uma grandíssima oportunidade. E aí o São Paulo tá pra cima de Gabigol, de Gustavo, né? Teve muitos nomes ventilados. O último da vez é o menino Pedro Rocha. Você deve lembrar do Pedro Rocha igual a mim. Eu lembro dele no Grêmio. É de lá que eu lembro dele, do Grêmio. Bem no comecinho da carreira dele, a trajetória. Hoje, o Pedro Rocha, ele é um centroavante de 30 anos, tá? Não é mais aquele menino que um dia surgiu pro Grêmio em 2017, tava ali. Na Série B, ele joga hoje no Remo da Série B. Em 21 jogos, de 24 possíveis, então tinha 24 jogos, ele jogou 21, então ele é titular, é um cara que tá jogando, tá inteiro. Ele fez já 10 gols e deu 3 assistências. Então é um cara que participa diretamente de 13 gols, fazendo 10, e em 21 jogos é muita coisa. É um número muito excelente. E ele pode ser um atacante de ponta esquerda, ponta direita, um segundo atacante. Ele é um cara versátil, né? Ele não é tão alto, ele também tá com 30 anos, tá bem na idade, tá legal. O que acontece com ele? O contrato dele encerra agora, no dia 30 de novembro, porque a Série B acaba um pouquinho antes do que a Série A. 30 de novembro acaba o contrato dele e ele fica livre. Mas o São Paulo quis ele agora e o Remo chegou lá e falou: quero 2 milhões de reais, eu quero uma compensação financeira. É aí que o São Paulo tenta tirar o corpo fora. Quando tem que fazer uma compensação financeira, o São Paulo fica nessa lenga-lenga de talvez não colocar o cara. Acho meio complicado, acho meio estranha essa postura do São Paulo de não abrir nada. Não vou investir nada, nem num cara de 30 anos que custa 2 milhões de reais, nada. Vai fazer nada. Vai ficar assim com o Dineno e Tapia. É claro que o Dineno é um jogador que nem deveria ter vindo pro São Paulo. E hoje o Pedro Rocha o Pedro Rocha é um cara legal de você pensar que, poxa, ficou da hora, vou comprar o cara, tem 30 anos, conhece futebol brasileiro aqui, está em alta. Eu acho que o São Paulo deveria, um nome legal. Tem o Gustavo também, que eu acho que aí é diferente. É um cabeceador. É um outro tipo de nome. Agora, se ainda existe a possibilidade de um Marcos Leonardo, aí é diferenciado total, não é não? Vamos São Paulo, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!